Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus se retirou para a beira do mar, junto com seus discípulos. Muita gente da Galiléia o seguia, e também muita gente da Judéia, de Jerusalém, da Idumeia, do outro lado do Jordão, dos territórios de Tiro e Sidônia, foi até Jesus porque tinham ouvido falar de tudo o que ele fazia. Então Jesus pediu aos discípulos que lhe providenciasse uma barca por causa da multidão, para que não o comprimisse. Com efeito, Jesus tinha curado muitas pessoas e todos que sofriam de algum mal jogavam-se sobre ele para tocá-lo. Vendo Jesus, os espíritos maus caíam a seus pés, gritando: Tu és o Filho de Deus. Mas Jesus ordenava severamente, para não dizerem nada, quem ele era. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Prezados irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje, ele tem assim, um trecho até que pequeno, dois grandes temas que se acoplam, que fazem um conjunto único, mas que são duas ideias. Então a primeira, falando que Jesus, nas suas andanças, ele atraía a si muita gente, e chega ali até o evangelista até elenca as pessoas da Judéia, da Galiléia, da Idumeia, do outro lado do Rio Jordão, tinha gente até estrangeira, de Tiro, da Sidônia, que são territórios pagãos, mas muita gente vinha atrás de Jesus pela sua fama, procurando milagre. E eles começaram a se aglomerar e estavam assim como que sufocando Jesus. Ele não tinha espaço para dirigir a palavra, para falar, e ali como que encurralado mesmo. E então as pessoas não ouviam a sua voz e ali fala, se atiravam em cima dele, querendo tocar nele, porque a fama era de que se você relasse nele, você era curado. Então estava um empurra-purra, uma coisa desesperada. Ele chama os apóstolos e diz: tem um barco ali, talvez um barco de alguém, porque é na beira do mar, na beira do lago da Galileia. Ele disse: eu vou subir naquele barco, que daí eu fico um pouco mais longe, então eu posso ver todo mundo, falar e todo mundo me ouvir. Quando viram que ele estava entrando, levantando o saião dele, o vestidão, e entrando na água, nossa, pularam em cima, com medo de que ele fosse embora. Aí perceberam que ele subiu no barco, não foi embora, os discípulos não entraram, talvez um ou outro só para colocar o barco numa posição melhor. E ele então começa a falar para aquela gente desesperada. E a segunda parte daí é quando ele termina de falar e vai saindo, aquelas pessoas que estavam endemoniadas, quer dizer, possuídas pelo inimigo, dizia: o que você quer conosco, Jesus? Nós sabemos quem você é o Filho de Deus. Então é uma outra temática, dizendo que aqueles que proclamavam que Jesus era Filho de Deus, eram pessoas, que eu posso dizer, possuídas pelo mal. Então eles estavam proclamando, porque o demônio conhece Jesus desde todo sempre, porque eles eram anjos antes de serem expulsos.
Então isso aí já dá outra pregação, e não dá tempo de falar tudo. Então eu queria ficar só com esse trechinho do empurra-purra e da barca, que parece que Jesus ia embora. Então, por exemplo, hoje vocês vejam, nós temos aqui uns 10 sétimos dias. O pior é que nem todos os parentes, nem todos os amigos podem vir participar, porque com a não sei o quê, a padraiada então, e o pior é que é verdade, né? Tem um monte de erro mesmo. Então a gente fica quieto, pede perdão para Deus e continua caminhando. Porque esse xingo já é igual ao evangelho de hoje. É se atirando em cima. Porque o que eles querem é milagre. Não são pessoas más. Aquilo tudo, de primeiro, não se desesperar, porque não adianta desespero. E depois, o bom senso de ter um mínimo de educação, porque não adianta dar coice agora. Amanhã você vai voltar e vai pedir, e a gente vai rezar junto. E isso não é só com o padre na igreja, é na casa da gente. A gente não tem um pingo de paciência, a gente explode. Digo isso por mim, e não é a pandemia não, porque quando eu era jovem, tinha pandemia nenhuma. E minha mãe, meu pai, não podia olhar para mim, o que é? Eu era uma besta. Credo, Padre Fred, se quer que eu minto, eu digo que eu era lindinho. E ainda hipócrita, porque era coroinha, santinho, todo mundo achava o Fred maravilhoso, e meu pai quando ouvia dizia, more com ele para você ver. Por quê? Porque eu estava desesperado, eu estava nas minhas dificuldades de adolescente. Eu tinha razão? Até tinha explicação, mas não era justificativa. Eu estou partilhando isso com vocês, não é que eu quero nem dar uma de vítima. Eu sou o novo Santa Inês, estou morrendo por Jesus. Se eu pudesse, pelo menos morria e ia embora. Nem estou querendo aparecer, porque isso não é aparecer. Aparecer é contar que pagou o respirador, que pagou a Covid, isso não. Isso quem mente são os outros, nós não. Então eu queria partilhar com vocês, para a gente poder ver que esse desespero cada um tem num determinado momento da vida. Bateu a insatisfação, bateu o medo, bateu a solidão, bateu a falta de perspectiva. O que vai ser de mim? O que eu vou fazer amanhã? Quantos de vocês que estão sabendo que amanhã, sexta-feira, vai acabar a semana e você tem uma conta para pagar, você tem um boleto para cobrir e não tem dinheiro? E se você não pagar, corta a luz, corta a água, e enfim. Eu sei que tem situações muito concretas da nossa vida. Essas, pelo menos, se cortar a luz, cortou, a gente acende o lampião. Mas e quando é lá no coração, é na intimidade, é no íntimo, e como eu sempre digo, você não pode nem falar, como é que você vai falar? E você tem que aguentar, e muitos não aguentam. Então quando você pega esse momento difícil que nós estamos passando, olha, cada um tem uma história. Eu sempre digo isso, dá vontade de desligar o relógio do tempo, e nós fazermos uma grande roda, e nós cristãos, somos irmãos, somos irmãs, então com toda a confiança poder se abrir. Porque quantos de vocês que vêm na missa querendo ouvir alguma coisa e o padre fala outra? Você está triste porque seu pai, sua mãe, seu sogro morreu e você não ouve uma palavra de apoio. Ou então aquilo que eu estava dizendo,
Lá dentro de mim, eu não estou contente comigo, eu não gosto de mim, eu não gosto da minha cara, não gosto do meu nome, não gosto do meu sexo, quer dizer, cada um passando por uma situação, e o padre está falando de política. Eu sei que eu estou errado de xingar os governantes, mas eles são uma das razões do nosso desespero. A política injusta que a gente vive nos leva a essa situação de 70 pessoas numa igreja que cabe 400, de máscara na cara, e etc, etc, etc. Então nós estamos expostos a essa fragilidade. E eu queria que vocês soubessem que não adianta empurra, que não adianta se atirar, não adianta querer subir no barquinho de Jesus junto com Ele, porque Ele Ele se distancia, e a gente pensa que Ele foi embora, Ele me abandonou. Não, Ele está tomando ângulo de visão de todos nós. Ele quer que todos nós tenhamos espaço para nos abrir, para falarmos com Ele. E quanto mais bravo eu fico, quanto mais grosso eu fico, que nem eu, quanto mais grito eu dou, menos estou falando com Ele. Porque nós ouvimos um dia desse, acho que foi domingo, Samuel, Samuel, lembra? E quando Deus falou com ele, a leitura não foi para frente, mas Ele falou na brisa. Deus falou naquele sopro macio de quem tem poder, de quem tem o mundo em suas mãos. E nós achamos que ter poder é ficar bravo, é xingar, e aí então toda a violência doméstica, a violência nos casais, as violências na rua, nos amigos, no grupo, na pancadaria dos baile funk, porque o macho quer mostrar que é forte, Dona Loirinha quer mostrar que é empoderada, e nós vivemos uma selvageria, aonde Deus não tem nem como falar, porque nós não estamos no ponto de escutar, porque nós estamos berrando demais, ou então exagerando nos desdobramentos. Aí eu caio na droga, eu caio no álcool, eu caio na prostituição, eu caio na prostração, na depressão, me deixo levar pela ansiedade. E quantos que vão até o extremo, sendo que Ele não está indo de longe, Ele não está indo para longe de nós, pelo contrário, Ele quer tomar essa distância, para a gente se acalmar, e podermos conversar com Ele, abrir para Ele que tem o poder. Então a primeira leitura tirada de Hebreus, São Paulo escrevendo aos hebreus, aos judeus, ele fala, antigamente, na antiga aliança, os sacerdotes do templo faziam sacrifício todos os dias, matando o bode, matando a cabra, matando o carneiro, matando o boi, matando a vaca, pondo fogo, e incensando, e cantando. Não adiantou nada, era só uma prece vazia. Paulo falando, hein? E no entanto, quando veio Jesus, ele sozinho, ele único, deu o seu sangue para nos dar uma vida nova, quer dizer, querendo nos lavar com o sangue e com a água. Você lembra do lado aberto? Eu falo isso toda noite. A lança no seu peito, sai a última gota de sangue, quer dizer, terminou,
a antiga aliança, o sangue da circuncisão, o sangue da cabra, do bode, do boi, acabou, não tem mais. E começa a jorrar a água do batismo. E é isso que eu queria que a gente se lembrasse. É isso que eu queria que a gente se lembrasse. Eu sou batizado. Eu tenho uma dignidade especial. Eu estou limpinho. É como quando a gente toma banho e se veste, e daí você não quer se sujar. Por quê? Porque agora eu estou limpinho. Mas nós estamos limpinhos e nos sujamos, infelizmente. Não é sujar só de pecado, de sexo. Não, é toda maldade, é toda nódoa que vem do mal. E a gente perde aquela pureza. E a gente se deixa contaminar. Diferente da Santa Inês, 15 anos de idade, uma menina. Mas ela disse: não quero me prostituir, eu não quero me macular, eu não quero me sujar, eu estou preparada para Cristo. Teve força de vontade, teve coragem de falar, tomou uma decisão. E nós, muitas vezes, sabemos que não podemos, sabemos que não devemos, mas a gente não tem força de vontade. E depois faz que nem Adão e que nem a Eva. Adão, cadê você? Eu estou escondido aqui. Ué, mas por quê? Porque a mulher que o Senhor me deu me fez comer a maçã. Eva, a serpente me levou. Quer dizer, a gente não assume, a gente empurra para o outro. São os amigos, é a sociedade, é a faculdade, é a universidade, sendo que eu é que tenho que dizer: o mundo está indo para lá, mas eu não vou. Eu não sou do mundo. Mas a gente se deixa levar. Digo isso por mim. Não sou forte, sou pecador. Quando eu vejo, eu estou, no mínimo, falando bobagem para os outros dar risada, como se fosse palhaço de circo. Então é essa a realidade que a missa de hoje nos chama a atenção. Jesus está se colocando, pode até parecer que longe, mas é para nos aproximar mais dele, para a gente parar desse sufoco que a gente vive e que nos tapa a visão. Você veja, qualquer decisão que a gente toma de afogadilho, assim, de sopetão, a gente se arrepende. A gente se arrepende. Depois o sangue esfria, a poeira assenta, você vê por quê. Por quê? Porque Ele nos quer serenos como Ele. Ele nos quer capazes de termos essa visão à distância. A gente, quando olha muito de perto, você não percebe. A vista embaça, você acavala as imagens. Você tem que ter um pequeno distanciamento. Eu diria que a missa de hoje tem como tema essa distância prudente, para a gente não bater, para a gente não se quebrar, para a gente não se machucar. É essa distância que ele toma para nos ver a todos. Então essa morte que pegou você, a sua família, a sua casa, não é a distância que ele foi embora, ele foi preparar para nós um lugar. E aqueles que partiram já estão com ele, e nós aqui chorando, talvez até por egoísmo, não queria perder, eu quero comigo, e a gente fala tanta bobagem, sendo que
a gente se esquece que é Jesus que veio nos buscar. Dá saudade? Dá. Dá vontade de chorar? Dá. Pois Jesus chorou quando perdeu o amigo Lázaro, porque essa é a nossa reação humana. Mas a gente não pode deixar que essa lágrima embace, empane, ofusque a nossa visão de que atrás de tudo isso está o céu. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Sentadinhos mesmo, vamos agora então fazer a nossa oferta. Os coleteiros os coletores, virão aqui na frente com as sacolas. Então já esteja preparado para você não perder a passagem deles. Deus lhe pague. E vamos nos oferecer também nós, nossa saudade, esse nosso desespero, mas a nossa perseverança, a nossa vontade de mudança, cantando bem bonito o canto do ofertório. A ti, meu Deus,